Boa noite. Terça-feira, 25 de outubro. Veja os destaques de agora. O índice de vacinação tem aumento significativo após chegada de novas variantes. Em novembro, acontecem as provas do Exame Nacional no Ensino Médio, o Enem. Nossos repórteres trazem dicas e informações sobre a realização das provas. Tráfico de animais. Quase 38 milhões de animais e 12 milhões de espécies diferentes são levados por mês do Brasil. Cresce o número de casos de varíola dos macacos em todas as regiões do país. Após 2 anos, a Feira do Livro de Passo Fundo volta a acontecer em sua 35ª edição. O jornal RBC Notícias está começando. Em 2020, uma cobra naja picou o veterinário Pedro Henrique Santos. A serpente era criada pelo próprio veterinário de forma clandestina. Esse foi o ponto de partida para uma investigação criminal sobre o tráfico de animais silvestres. Confira a reportagem. A cada ano, 38 milhões de animais são retirados de seus habitats pelo tráfico, sendo 12 milhões de espécies diferentes. Segundo os dados da ONG Rede Nacional ao Combate ao Tráfico de Animais, a cada 10 animais de tráfico, 9 falecem antes de chegar ao seu destino final. Hoje já existe uma lei para o combate do tráfico de animais. O inciso 3 do artigo 29 destaca a proibição de exportar, guardar em cativeiro e adquirir esses animais sem a legalização. Esses animais ficam guardados sem mínima preocupação com o seu bem-estar. Para o transporte, os animais são dopados e ficam amontoados em caixas, sacolas e gaiolas pequenas. São diversas as consequências geradas pelo tráfico de animais. Entre elas, destaca-se o desequilíbrio ecológico, mudança de seus devidos habitats e redução da biodiversidade da fauna. O Primaves foi criado em 2004 com a intenção de acolher animais oriundos de apreensão. Num primeiro momento, a gente trabalhava mais com a parte de primatas e aves, né? Hoje a gente está abrindo um pouquinho o leque, recebendo outras espécies também. E, na verdade, nós não recebemos animais exclusivamente de tráfico, né? O Primaves acaba recebendo todos aqueles animais que, por um motivo ou por outro, aí entra a questão da caça, o tiro, né? Ataque de cachorro, atropelamento, choque em rede de alta tensão e que, por um motivo ou por outro, não teria condição de ser devolvido para a natureza, né? Devolvido para o seu ambiente natural. Então, eles acabam sendo destinados para mantenedores, zoológicos, enfim. Primeiro, não alimentar, né? Se as pessoas pegam lá da natureza, né? É uma pessoa, daí leva para algum outro lugar, né? Faz essa viagem com esses animais. Se não tivesse ao final quem compra, quem paga para esse comércio, não teria tanta exposição, tantos maus-tratos de animais, né? Então, o que a sociedade pode fazer é não comprar dessa forma. Existem alguns animais, por exemplo, arara, papagaio, que vocês conseguem comprar de uma forma legalizada. Ela vem com microchip, ela vem com anilhazinha, né? Ela é mais caro, mas pelo menos é teu, né? Você consegue comprovar e você tem essa garantia de qualidade de saúde. Então, normalmente, o que a gente tem que fazer é não alimentar. Não dá margem, né? Não fortificar esse comércio que é tão grande aqui no Brasil, principalmente. A varíola do macaco é uma doença similar à varíola humana, entretanto é mais leve e menos letal. Essa doença foi identificada em 1958, após um surto entre macacos que estavam mantidos em um laboratório de pesquisa. Inicialmente, ela foi adquirida através do contato com algum animal portador do vírus. Atualmente, a transmissão entre os humanos acontece por meio de uma pessoa infectada ou por materiais contaminados, como toalhas e roupas de cama. Os principais sintomas são feridas de pele, febre, fraqueza muscular, dor de cabeça e exaustão. Nos dias 13 e 20 de novembro acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente vai agora com as repórteres Amanda Ferri e Nathalie Ribeiro, que tem mais informações. O Exame Nacional do Ensino Médio é um vestibular para o ensino superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, criado em 1998. O objetivo inicial era avaliar a qualidade do ensino médio do país. Para avaliar o desempenho da educação básica do ensino médio. Então, ele tem uma importância muito significativa e ele contribui de maneira incisiva para que nós possamos ter um balizador
dos processos pedagógicos realizados nas instituições de ensino na educação básica. O Enem é um assunto bastante comum nas escolas do ensino médio, que por meio das discussões, simulados e aulas preparatórias, incentivam os estudantes sobre a importância dessa avaliação. Ele possui uma importância enorme, não só para mim, mas como milhares de estudantes que procuram uma graduação, um futuro melhor através da graduação pela nota do Enem. Então, como já foi dito anteriormente, o Enem ele é importante para os brasileiros entrarem em uma graduação, terem acesso a um curso gratuito, se não 100%, 50%. No dia marcado, é recomendado chegar ao meio-dia, horário de Brasília, para fazer a prova. Neste ano, mais de 3 milhões de pessoas tiveram as inscrições confirmadas no Enem, um aumento de 11,6% com relação a 2021. O Enem surge, então, com uma possibilidade dos jovens poderem ter acesso, e a manutenção ao ensino superior. Para realizar o Enem, o estudante precisa estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, possuir RG e CPF, possuir residência física. Uma das grandes recomendações que eu diria para o Enem é que o estudante possa manter a calma e que possa também intensificar o seu processo de estudos. Temperaturas mais elevadas no inverno e chuvas irregulares. O que está ocasionando esta mudança climática? Confira agora a crônica que vai falar sobre o aquecimento global. É muito estranho olhar para fora e pensar que está tudo mais quente. Um exemplo são as geleiras, elas estão derretendo. Isso se chama aquecimento global, com uma quantidade gigantesca de gás metano e carbono, contribui para o efeito estufa. Média dos oceanos e da atmosfera da Terra. Fala-se muito sobre aquecimento global, mas será que as pessoas sabem mesmo o que é e as suas consequências? O aquecimento global é um fenômeno de longo prazo, causado pela emissão de gás que intensificam o efeito estufa, oriundos de uma série de ações humanas e que tem levado ao aumento da temperatura. Isso é muito sério, pois se o mundo esquentar mais de 2 graus, ele entra em colapso. Não pense que é só uma temperatura. Para nós, ela afeta o meio ambiente, derretendo as geleiras. Com o derretimento das geleiras, o oceano aumenta a sua quantidade de água, inundando cidades inteiras. Se continuarmos assim, não irá demorar muito para acontecer isto. A temperatura de 2017 a 2021 aumentou em 93%. Há uma probabilidade de maior que 92% de pelo menos um ano entre 2022 e 2026. Seu tornado mais quente já registrado, tirando 2016 do topo do ranking. Algo que muitos não sabem é que, mesmo não parecendo, o principal culpado é a empresa de pecuária. A quantidade de bovinos é gigantesca, tendo uma lei que dispõe sobre o conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes e bovinos e de búfalos. Cientistas descobrem nova variante do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Antes esse inseto vivia apenas em locais quentes, mas agora ele vive em locais frios também, no mínimo 5 graus. O principal motivo dele estar voltando é que muitas vezes as pessoas deixam água parada em lugares inadequados, como pneus, lixeiras, vasos de flor, entre outros, que facilita a reprodução do mosquito. Os casos da dengue estão aumentando. Em Passo Fundo, atualmente, já são 21 casos, 3 a mais do que no último levantamento. A seguir, os benefícios da prática de exercícios físicos pelos adolescentes. Feira do Livro de Passo Fundo volta a acontecer em sua 35ª edição. E ainda as notícias esportivas. Nós já voltamos. Ser salvatoriano é ter valores que se renovam e se atualizam com o tempo. É contar com recursos e práticas inovadoras de ensino-aprendizagem que favorecem ao estudante ser protagonista das transformações de um mundo em movimento. É promover a autonomia para tomar suas decisões e estar preparado para fazer as melhores escolhas. Aqui é o lugar certo para construir um futuro de grandes conquistas. Venha ter a certeza de ser salvatoriano.
Estamos de volta e vamos falar agora sobre a saúde. A prática de esporte traz grandes benefícios às pessoas. Ela reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, além de contribuir para a formação física e psíquica. Confira a reportagem. A prática de exercícios físicos beneficia o corpo e a mente, auxiliando a saúde, melhorando a flexibilidade e o controle do corpo, aumenta a nossa autoestima, entre outros. O que você acha da prática de exercícios físicos e da musculação? A prática dos exercícios físicos tornou-se essencial para todo ser humano. A musculação é uma atividade específica que ajuda na circulação sanguínea, trazendo muitos benefícios para a sua saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, junto à atividade física é necessário ter hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, rica em frutas e verduras que possuem muitas vitaminas e nutrientes. Devemos manter uma alimentação saudável para termos uma boa forma física e uma boa saúde. A musculação é uma das atividades que exige tempo e disciplina. Ela nos ajuda em muitas coisas, principalmente no porte físico. Antes de começar a fazer exercícios físicos, devemos fazer um aquecimento para evitarmos lesões e dores musculares. Como podemos manter uma forma física adequada sem sair de casa? Sabe-se que para mantermos uma boa forma física, não precisamos ir à academia ou fazer movimentos muito complexos. Uma boa alimentação variada em frutas e verduras e alguns tipos de movimentos, como musculação em casa, podem trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Atividades como essas, praticadas em academias, aumentam a massa muscular, o fôlego, a resistência, a agilidade e a força. De acordo com a pesquisa de 2019 do G1, 8 em cada 10 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos não realizam atividades físicas suficientes. No Brasil, o percentual é ainda maior. 84% dos adolescentes são menos ativos do que deveriam. Já que estamos falando em exercícios físicos, vamos ao esporte de forma especial, a Copa do Mundo. Nós vamos agora ao vivo, direto de Doha, no Catar, com a repórter Valentina Abel, que traz mais informações sobre esse evento mundial tão importante. Boa noite, Valentina. Boa noite, Mariana e Pedro. Boa noite a todos. A Copa do Mundo chega este ano em novembro e já está fazendo muito sucesso, provocando muitas expectativas com o início dos primeiros jogos no nosso país. O Brasil está no grupo G, pronto para enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões, seus primeiros rivais. Nossa seleção já apresenta um bom histórico de vitória em amistosos, sendo um grupo forte para a Copa do Mundo. Os primeiros jogos de futebol do Brasil ocorrerão nos dias 24 de novembro, às 16 horas, contra a Sérvia, 28 de novembro, às 13 horas, contra a Suíça, e por fim contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16 horas. Estamos todos na torcida para que essa Copa seja mais um grande sucesso mundial. Valentina Aibe para o RBC Notícias. Após a pandemia da Covid-19, a importância da vacinação se tornou mais evidente no Brasil e no mundo. A imunização é uma das principais formas de prevenir doenças. A vacinação é importante justamente para prevenir doenças, sendo a maioria causada por vírus. Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno até então desconhecido, e depois disso, o corpo passa a produzir anticorpos contra o micro-organismo causador de doença. A importância da vacinação. A vacinação é importante justamente para prevenir de doenças, vírus e etc. Vírus que podem estar te levando a óbito. Como a vacinação reage no nosso corpo? Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno até então desconhecido. Depois disso, o corpo passa a produzir anticorpos contra ele mesmo para se proteger do vírus. As vacinas podem erradicar doenças. Ao vacinar a população, diminuímos a transmissão de doenças. Quanto mais pessoas se vacinarem, menos são os índices de pessoas doentes, pois toda a população estará protegida. Apesar de parecer impossível proteger tanta pessoa, a imunização tem dado resultados no Brasil e no mundo. Por que a vacinação é importante? Redução dos números de casos de doenças infecciosas e dados em toda a comunidade. Diminuição do número de hospitalizações, redução de gastos com medicamento, erradicação de doenças. Trazer criaturas extintas do planeta de volta à vida é quase que uma força vital na ficção científica. Agora, os geneticistas liderados pela George Crunch, da Escola de Medicina de Harvard, querem trazer uma multipeludo que desapareceu há 4.000 anos de volta à vida. Bem,
Há um grande impulso há alguns meses com um anúncio de um investimento de 15 milhões de dólares. Defensores dizem que trazer o mamute de volta à vida pode fazer uma forma alterada e restaurar o ecossistema da tundra, combater a crise climática e preservar o ameaçado elefante asiático. No entanto, é um plano ousado e repleto de questões éticas. O objetivo, segundo os pesquisadores, não é clonar o mamute, mas sim mudar por meio da engenharia genética um híbrido elefante-mamute vivo ambulante que seria visualmente indistinguível de seu antecessor extinto. Uma data que iniciou suas festividades na Idade Média seguiu para os Estados Unidos e hoje é celebrada em diversos países. No próximo dia 31 é a festa de Halloween. Vamos conhecer a origem dessa festa? Confira na reportagem de Lívia Antunes e Milena Vassoler. O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro, uma data não muito festivada aqui no Brasil. Em compensação, nos Estados Unidos, esse evento é muito celebrado. O Halloween foi criado na Idade Média no Reino Unido, nas Ilhas Britânicas. A palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows Eve, pela junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera, pois ocorre no dia anterior à celebração do Dia de Todos os Santos. A origem da festa de Halloween é praticada há mais de 3.000 anos. Surgiu com os celtas, um povo politeísta que acreditava em vários deuses relacionados aos animais e às forças da natureza. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa tem feito muito sucesso. Nesse dia, as casas são decoradas, pessoas usam fantasias de monstros, personagens macabros ou inusitados. Uma brincadeira tradicional desta data é doces ou travessuras, que consistem em ir nas casas, pedir doces e ameaçando a cometer uma travessura com quem negar as dar as guloseimas. As casas normalmente são decoradas com temas sombrios, como bruxas, aranhas, vampiros, múmias, fantasmas, caveiras, etc. De acordo com o G1, no ano de 2021, um garoto de 9 anos deixou doces para as outras crianças, depois de ter encontrado uma cesta vazia. O vídeo foi gravado com uma câmera de vigilância deixada na frente da casa de Cara Evans, na cidade de Vandalia, no estado americano de Illinois. Nele é possível ver o garoto chegar à varanda da casa, não encontrar os doces e, após uma breve hesitação, pegar um punhado de sua própria sacola e deixar na bacia. Ele então sai correndo pela rua. É uma cultura bem interessante, desde que as pessoas saibam o porquê, comemorar, a origem e ainda mais em escolas que se tem a aprendizagem das línguas estrangeiras, tudo que envolve a cultura é interessante que se saiba o porquê e também comemorar. First, hi people, hello everybody. Para mim, como professora de língua inglesa, o Halloween é uma das melhores comemorações do ano, porque fala muito da cultura dos países da língua inglesa, tem a ver muito com o inglês, óbvio, né? Porque a gente sabe que ele se originou, como eu falei anteriormente, em países que falam inglês. Então, para mim, é a simples the best. E por ser professora de espanhol, por estar em sala de aula, a gente acaba comemorando, sempre fazendo em algumas escolas. Mas a visibilidade para mim e o interesse maior é na comemoração do Dia dos Mortos, que em espanhol e em alguns países é o Dia de los Muertos. Eu comemoro o Halloween sim, a gente adapta aqui no Brasil um pouco, mas comemoro sim. A língua inglesa é uma língua universal, consequentemente a cultura dos países falantes da língua inglesa também são universais. Gostaria sim que tivesse mais visibilidade, que as pessoas não vissem como uma comemoração que não é muito legal, mas eu acredito que o Brasil poderia sim ter uma visibilidade maior, mas isso tem muito a ver também com, como eu falei anteriormente, com a cultura do nosso país. Autoestima, qualidade de vida e ainda o respeito às diferenças. Você vai ver agora uma crônica produzida por nossos repórteres, que vai mostrar um pouco desse lado saudável de praticar esportes desde cedo. A prática de esporte beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica, além de desenvolver e melhorar tais formações. O futebol para mim me ensinou muita coisa, ter muita disciplina, organização e, acima de tudo, saber respeitar o próximo, os adversários. O esporte eleva a autoestima e traz a sensação de integração. Com
com a distribuição de papéis, trabalho coletivo e as diferenças individuais. Pesquisas apontam que 37% dos brasileiros praticam esporte e 62% não têm o hábito de praticar atividades físicas. Essas pessoas que não praticam aumentam o risco de doenças, como depressão e demência. De acordo com a análise dos dados da pesquisa feita no Brasil, é importante o esporte em nossas vidas, pois aumenta o condicionamento físico e resistência. Com músculos fortes, você conseguirá se movimentar melhor, ter melhor resistência e terá menos cansaço. Além disso, você terá mais fôlego e seu coração conseguirá bombear mais sangue, o que pode evitar o surgimento de doenças cardíacas. O esporte tem sua manutenção efetivada através da influência da mídia. Esta não está envolvida apenas na sua transmissão, também na produção, transformação e ressignificação atualmente, principalmente em países subdesenvolvidos. As pessoas não dispõem de grandes oportunidades para a melhoria da qualidade de vida. Tanto o esporte quanto a cultura têm influência direta na formação de caráter e na qualidade de vida, além dos benefícios à saúde que a prática esportiva traz. É uma forma de criar e fortalecer laços, pois o esporte tem o poder de socialização em que não se separa gênero, raça, religião ou classe social. Fazer atividade física é muito importante para a saúde das crianças e dos adultos, pois ela melhora a flexibilidade, a força muscular e fortalece os ossos e articulações e desenvolve habilidades psicomotoras. Além do lazer e saúde, o esporte leva até as pessoas ensinamentos e comportamentos essenciais para uma vida em sociedade. O esporte gera solidariedade, respeito, educação, responsabilidade, além da inclusão social, juntando diversos indivíduos de vários sexos, etnias, idades, necessidades e classes sociais diferentes. Ao praticar uma atividade física regularmente, ocorre um aumento de endorfina no organismo. Essa substância é responsável pelas alterações de humor, promovendo o bem-estar. Por esta razão, o esporte pode auxiliar na reversão de quadros de depressão, sendo muitas vezes parte de tratamentos psicológicos. Após 2 anos sem a realização da Feira do Livro de Passo Fundo, 2022 promete a 35ª edição do evento. Vamos ao vivo com a repórter Amanda Miller, que nos traz mais informações. Boa noite, Amanda. Boa noite, Pedro e Mariana. Boa noite a todos. Isso mesmo, a Feira do Livro de Passo Fundo está de volta. Deve acontecer na Galeria Estação da Arte, na Gare, entre os dias 1 e 5 de dezembro. Em 2021, foi adiada por causa da instabilidade causada pela pandemia da Covid-19. Com a incerteza, decidiram o adiamento. A feira, além de incentivar a leitura, traz muita cultura e espetáculos diferenciados, como dança, teatro e bate-papos com escritores. O objetivo da feira é popularizar o livro e democratizar o acesso à leitura, oferecendo à comunidade o acesso gratuito a diversas atividades culturais. De Passo Fundo, Amanda Miller. Voltamos ao estúdio. Nós também estamos ansiosos por essa feira tão bacana aqui em nossa cidade. O jornal RBC Notícias vai ficando por aqui. Esse foi o projeto interdisciplinar do 7º ano, turma 2, para o Colégio Salvatoriano Bom Conselho. Obrigado pela sua audiência. Uma boa noite. Boa noite.